Olá pessoal, a aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre índices, tá? Então vamos ver o início desse tópico aí que a gente vai abordar em outras aulas, tá? Então o que é um índice, né? Você está pensando em arquivos. É uma estrutura de acesso auxiliar, tá? Que a gente usa para melhorar o desempenho no nosso acesso e recuperação de informações. Tá? Então a ideia é você colocar ordem no arquivo sem você precisar ficar rearranjando esse arquivo, né? Reorganizando ele o tempo todo. Tá? Eu não quero ordenar meu arquivo, eu quero apenas acessar ele de forma ordenada. Tá? Então você cria um índice para isso. Tá? Ele é definido com base num campo de indexação, tipo, sei lá, com base no nome do registro que está lá. Tá? Tipo, do campo nome dentro de um registro. Tá? E aí você acaba restringindo a sua busca a um subconjunto de dados. Você não tem que pesquisar o arquivo inteiro, você pesquisa o índice, ok? Vamos começar com umas coisas mais simples, né? Então, índice linear ou simples. Tá? Então, você tem uma estrutura em memória primária, ou seja, na RAM, com os índices que estão no seu arquivo, né? Memória secundária. Então, para ele estar na memória RAM, você tem que ter um índice que seja muito menor que o arquivo. Tá? Você vai ter chaves ordenadas, e isso permite busca binária. Então, ganhei desempenho aí. Tá? Consigo ordenar as chaves, consigo fazer busca binária, consigo recuperar em login as informações, tá? E acessar diretamente esse registro aí. Tá? Posso criar mais de um índice por arquivo. Lembra, você tem vários campos de dados em um registro, aí um arquivo cheio desses registros. Pensa num banco de dados. Você tem uma tabela lá, aluno. Você pode fazer a pesquisa por nome, você pode fazer a pesquisa por número de matrícula. Então você vai ter um índice para cada campo que você quiser, que você desejar ali. Ok? Então a ideia é essa, né? Você vai ter um índice ali, assim, como se fosse um vetor na RAM, e ele vai ter uma chave, por exemplo, o nome do usuário e a posição, né, relativa dentro do arquivo. Tá? Então, inicialmente você tem ali, tipo, copiei simplesmente a minha chave do meu arquivo. Tá? O arquivo está desordenado em disco. Então, peguei lá, recuperei a chave e a posição relativa. Aí eu vou fazer o que? Uma ordenação dessas chaves aqui. Então, agora eu sei como recuperar rapidamente um certo nome. Posso fazer uma busca binária aqui e achar Maria. Eu passei que está na posição 0. Não tem que ficar percorrendo o arquivo para saber onde está Maria. Tá? Então, a ideia de um índice é essa. Tá? No caso, um índice linear simples, ele é um vetor. Tá? Basicamente um vetor na RAM ali com as chaves ordenadas ali do seu arquivo. Então essa aqui é a ideia. Perfeito? A inserção, né? Mas eu vou continuar manipulando meu arquivo. Inserção, você continua fazendo um arquivo não ordenado. Não precisa ordenar o arquivo, o que precisa ordenar é o índice. Tá? Então vai lá, faz no final do arquivo ou faz com reaproveitamento de espaço. Só que você fez inserção, tá? Você tem que fazer uma reorganização do índice, tá? Para poder manter a ordenação da minha chave. Então tem esse ponto aí que eu preciso ter em mente. Tá? Posso pensar em fazer um deslocamento de registros, né? Alteração de valores dos campos de referência no índice. Então depende do que está acontecendo ali na modificação. Modifiquei um campo que não faz parte do índice, tipo, venho aqui e modifiquei o campo, sei lá, endereço. Então isso não afeta o meu índice. Tá? Então depende do que eu estou fazendo de edição aqui no meu arquivo, de alteração. Inserir, beleza. Seria um novo aqui, Joaquina. Eu tenho que vir, inserir aqui no final do arquivo, mas aí eu vou ter que inserir de forma ordenada aqui. Tá? Ou insere e ordena tudo de novo, ou faz uma inserção deslocando, tipo um insertion sort. Tá? Então, as formas que eu posso pensar aí. Remoção, mesma coisa, né? Tipo, removi um registro do índice. Removido o arquivo, tem que remover do índice também. Tá? Então, posso fazer uma remoção física, desloco os registros, né? Faço remoção lógica com reaproveitamento de espaço, que é melhor. Né? Você não tem que ficar reconstruindo o arquivo como na remoção física. Tá? Vou lá e reconstruo o arquivo toda vez que remove um registro. Isso custa caro, então não vou ficar fazendo isso. A remoção lógica marca como removido e você vai lá e simplesmente exclui do seu índice. Tá? Ou poderia marcar também que esse campo é inativo no meu índice. Daria para pensar nessa solução também, para não ter que ficar manipulando o índice o tempo todo. Perfeito. Tá? Essa é a ideia da remoção. Atualização. Tá?
eu já comentei brevemente, pode ser só no arquivo de dados, aquele caso do mudei a rua de um usuário. Bom, o campo rua não faz parte do índice, tá? No índice eu só tenho o nome. Então, nenhuma alteração no índice é necessária, tá? Posso ter ajustes no índice. Editei o nome da pessoa. Opa, tem que ir lá e atualizar o índice também, tá? Por algum motivo eu tive que mudar o registro do lugar, então vou ter que fazer um ajuste no campo de referência. Vou lá só altero o RRN, tá? O índice continua. Por que isso? Porque você, na hora que for atualizar algum dos campos, não estou dizendo nem a chave, mas o endereço, esse campo cresceu de tamanho, o registro cresceu de tamanho, ele não cabe onde ele estava. Então você removeu ele, fez uma nova inserção no final do arquivo. Mas a chave não mudou, só mudou a posição dessa chave dentro do arquivo. Então você vai lá e só edita o quê? O RRN, só edita isso daqui. Então Maria mudou de endereço, você vai lá, não cabe aqui o novo endereço dela. Você remove esse registro aqui, insere um novo aqui no final e só coloca aqui, que agora ele está no RRN 25. Perfeito? Não precisa mudar o índice. Então, só algumas ideias aí. Tá? Então, quando que eu vou usar um índice linear? Cabe na memória. A ideia é que ele seja um vetorzão ali. Tá? Posso trabalhar com memória secundária? Posso. Vai ter mais acessos ao disco se eu tentar fazer uma busca binária. Tá? Então, ele acaba tendo uma manutenção mais cara ali. A ideia, então, é usar uma estrutura mais sofisticada para isso. Tá? O índice linear ele não é muito adequado para ser armazenado em um disco. Tá? Meu índice é muito grande. Bom, tem outras estruturas como a árvore B. Tá? Então eu posso pensar nelas aí para poder fazer um melhor uso aí do índice. Perfeito? A árvore B já entra na ideia de índices não lineares. Então ele é como uma árvore binária de busca balanceada, tá? Só não é binária. Daria para pensar numa árvore binária de busca? Daria para pensar. Só que ela não é, de novo, é pensada para memória RAM, não é pensada para disco. Então a árvore B aí é o caminho. Perfeito? Então aqui tem um exemplo que é uma árvore B. Então aqui a árvore binária, então essa sempre divide em dois caminhos. Poderia pensar nela para armazenar um registro, não é a melhor saída. Poderia pensar numa árvore B. Então, você tem uma árvore de múltiplos caminhos aí, árvore tree, que vai realmente fazer uma indexação aí otimizada dos dados para você em disco. Perfeito? E é isso aí, pessoal. Espero ter gostado dessa aula e até a próxima.